Você já se perguntou como as pirâmides do Egito foram realmente construídas? Elas são monumentos impressionantes que resistem ao tempo, mas as histórias que cercam sua construção são muitas vezes envoltas em mistério. Alguns acreditam que os egípcios não tinham tecnologia suficiente para erguer tais estruturas. Outros ainda sugerem que alienígenas teriam participado dessa gigantesca tarefa. Mas será que tudo isso faz sentido? Hoje vamos desvendar os mitos e entender a verdade por trás da construção dessas maravilhas antigas. Fique comigo e vamos explorar esse enigma juntos. Entre as muitas histórias e teorias, há algumas que se destacam com mais frequência, principalmente aquelas encontradas em livros de ocultismo e teorias da conspiração. Vamos analisar algumas dessas crenças e descobrir o que realmente sabemos sobre a construção das pirâmides. Mito 1. As pirâmides foram construídas há dezenas de milhares de anos. Esse mito afirma que as pirâmides datam de épocas muito anteriores ao que os estudos arqueológicos indicam. No entanto, os registros históricos e arqueológicos comprovam que o complexo de pirâmides de Gizé, incluindo as famosas pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, foi erguido entre os séculos 26 e 23 a.C. Essa data é apoiada por várias fontes, inclusive documentos antigos que ainda estão preservados. Mito 2. As pirâmides apareceram do nada, sem vestígios de pedreiras ou de trabalho. Outro mito comum é que as pirâmides foram construídas de forma misteriosa, como se tivessem surgido do nada. Mas, na verdade, encontramos vestígios de pedreiras próximas e outras evidências do trabalho de construção. Os egípcios não só possuíam as ferramentas necessárias, como também passaram por gerações de aprendizado e aprimoramento de suas técnicas de construção. Algumas pirâmides anteriores, muito mais antigas do que as de Gizé, mostram claramente que os egípcios já estavam bastante familiarizados com a construção de grandes estruturas. Mito 3. As pirâmides são tão perfeitas que é impossível replicá-las com a tecnologia da época. A perfeição das pirâmides é outro ponto que gera fascínio. No entanto, a ideia de que essas estruturas são tecnologicamente imbatíveis é um erro. Na verdade, embora sejam impressionantes, elas não são tecnicamente complexas. As pirâmides de Gizé são inspiradas em formas naturais, como montanhas e colinas. A construção, apesar de grandiosa, não segue os padrões de complexidade de outras estruturas, como os templos gregos ou as catedrais góticas medievais. Esses mitos nos mostram como as ideias erradas podem ser perpetuadas ao longo do tempo. Mas a verdade sobre as pirâmides é mais simples e fascinante do que imaginamos. Como os egípcios construíram as pirâmides? A verdadeira questão que todos se fazem é: como os egípcios realmente construíram as pirâmides? Em vez de recorrer a extraterrestres ou teorias fantásticas, podemos encontrar respostas nas técnicas e no trabalho árduo de milhares de homens e mulheres. A utilização de materiais e ferramentas. Primeiro, é importante entender os materiais utilizados. A maior parte das pirâmides foi construída com calcário, uma pedra macia que podia ser trabalhada com ferramentas simples de cobre e bronze. Além disso, as pedreiras egípcias forneceram o material necessário e algumas ferramentas utilizadas, como martelos de pedra pesados e cunhas de madeira infladas com água para quebrar pedras duras como o granito, foram encontradas em escavações próximas às pirâmides. Esses materiais eram abundantes e, embora a precisão não fosse tão avançada como a que vemos hoje, os egípcios estavam perfeitamente capazes de processar as pedras para a sua construção. Transporte dos blocos. Uma das maiores dificuldades na construção das pirâmides era o transporte dos blocos pesados de pedra. Muitas teorias sugerem o uso de tecnologia avançada para mover essas pedras, mas, na realidade, os egípcios usaram métodos mais simples, como trenós de madeira. Pinturas e registros antigos mostram equipes de trabalhadores puxando grandes pedras com a ajuda de cordas e trenós. Também foram usadas pequenas embarcações para transportar os blocos ao longo do Nilo, o que reduzia significativamente o esforço necessário para mover as pedras. A construção das rampas.
Quando se trata de erguer os blocos pesados para as partes superiores das pirâmides, os egípcios utilizaram rampas inclinadas. Essas rampas permitiam que os blocos fossem levados até as camadas mais altas da pirâmide, com a ajuda de alavancas e força humana. Embora não se saiba exatamente como eram essas rampas, vestígios de madeira e desenhos antigos indicam que essas construções eram bastante elaboradas. A quantidade de mão de obra envolvida. Não podemos esquecer que a construção das pirâmides exigiu uma enorme quantidade de mão de obra. Estima-se que entre 30 mil e 50 mil trabalhadores foram necessários para construir a pirâmide de Quéops. Esses trabalhadores não eram escravos, como muitos imaginam, mas sim cidadãos livres que, como parte de suas obrigações, ajudavam na construção de obras importantes. Eles eram bem alimentados e provavelmente recebiam remuneração, o que tornava o trabalho uma parte importante de sua vida. O mistério da pedra piramidal. Porém, há uma parte da construção das pirâmides que ainda gera debate entre os estudiosos. As grandes pedras piramidais, que decoram o topo das pirâmides. Essas pedras podem pesar até 10 toneladas, e ainda não sabemos exatamente como foram transportadas e colocadas no topo das pirâmides. Alguns sugerem que as pedras foram montadas com a ajuda de cabanas de madeira ou outros mecanismos, mas, sem registros diretos, esse processo permanece um mistério. Conclusão: o legado das pirâmides. As pirâmides do Egito continuam a ser um dos maiores marcos da engenharia e da arquitetura antigas. Elas não foram construídas por alienígenas ou por seres de outro mundo, mas sim por homens e mulheres determinados, que utilizavam a força de trabalho, ferramentas simples e uma compreensão prática da engenharia para alcançar feitos incríveis. A grandeza das pirâmides reside em sua capacidade de resistir ao tempo e de nos inspirar até hoje. São um símbolo do poder, da sabedoria e da perseverança humana. Agora que você sabe como as pirâmides foram construídas, que tal refletir sobre o que mais ainda pode ser revelado sobre o Egito Antigo? Fique ligado para mais descobertas fascinantes. A origem das pirâmides e suas primeiras construções. As pirâmides egípcias não surgiram do nada, como muitos poderiam imaginar. Na verdade, elas evoluíram de estruturas mais simples e primitivas, como as mastabas. As mastabas eram túmulos de formato retangular, com paredes inclinadas, construídas para os faraós e nobres egípcios. Essas primeiras construções já eram um reflexo da importância que os egípcios davam ao pós-vida, e os arquitetos da época começaram a aprimorar suas habilidades, buscando tornar esses túmulos ainda mais grandiosos. Foi durante o reinado do faraó Djoser, na terceira dinastia, cerca de 2670 a.C., que a primeira pirâmide verdadeira foi construída, a pirâmide em degraus de Saqqara. A pirâmide de Djoser representou uma revolução na arquitetura egípcia, sendo um passo fundamental para o que viria depois. Não era a forma perfeitamente triangular que conhecemos, mas um precursor importante da grande pirâmide de Gizé. Com o tempo, os egípcios continuaram a desenvolver e refinar suas técnicas de construção. Isso resultou na construção das pirâmides mais famosas, como a de Quéops, construída por volta de 2570 a.C. Essa pirâmide foi a maior de todas, e sua construção exigiu habilidades técnicas e logísticas excepcionais. O avanço nas técnicas de corte, transporte e construção permitiu que se criasse uma estrutura não apenas imponente, mas também extremamente durável, como vemos até hoje. Como a construção das pirâmides impactou a sociedade egípcia. Além da habilidade técnica envolvida na construção das pirâmides, devemos reconhecer o impacto significativo que essas grandes obras tiveram sobre a sociedade egípcia. A construção das pirâmides exigiu uma organização maciça e a coordenação de uma força de trabalho que, em muitos casos, era composta por centenas de milhares de trabalhadores, incluindo artesãos, pedreiros, engenheiros e outros especialistas. Ao contrário da crença popular de que as pirâmides foram feitas por escravos, as evidências sugerem que os trabalhadores eram cidadãos livres que cumpriam um dever em prol do faraó e do Estado.
Eles eram bem alimentados, recebiam remuneração e, em alguns casos, eram considerados trabalhadores especializados. Além disso, havia uma clara divisão de tarefas dentro dos grupos de trabalho, com pessoas responsáveis por cortar, transportar, modelar e encaixar as pedras. Para gerenciar essa grande força de trabalho, os egípcios desenvolveram técnicas organizacionais avançadas, que incluíam a alocação eficiente de recursos e a utilização de materiais para garantir o bom andamento da obra. Além disso, a construção das pirâmides também teve um impacto econômico, pois envolveu a criação de uma infraestrutura que movimentava grandes quantidades de materiais e alimentos. Foi, de certa forma, uma gigantesca operação logística que exigiu planejamento e controle rigoroso. As ferramentas e técnicas dos egípcios. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos tentaram entender como os egípcios foram capazes de construir as pirâmides com as ferramentas disponíveis na época. Embora as técnicas exatas ainda não sejam completamente conhecidas, sabemos que eles utilizaram ferramentas simples, mas eficazes para cortar, modelar e transportar as pedras. As ferramentas básicas utilizadas pelos egípcios incluíam serras de cobre, martelos de pedra, cunhas de madeira e cordas. A serragem de cobre era ideal para cortar as pedras mais macias, como o calcário, que compunham a maior parte das pirâmides. Já para as pedras mais duras, como o granito, os egípcios utilizavam cunhas de madeira, que eram inseridas nas fendas das pedras e depois alargadas com água. Esse método de expansão da madeira permitia que as pedras se quebrassem com precisão. Além disso, os egípcios usaram o método de alavanca para mover os blocos pesados. Ao colocar um ponto de apoio e uma alavanca, era possível levantar os blocos ou movê-los em uma direção específica com o uso de força. Esse tipo de técnica era extremamente eficaz, mesmo com o uso de ferramentas simples. Outro aspecto importante da construção das pirâmides era a utilização de rampas. Sabemos que as pirâmides foram construídas em várias fases, com a cada nova camada sendo construída sobre a anterior. Para levantar os blocos pesados até o topo, os egípcios construíram rampas que poderiam ser retas ou espirais, que permitiam o transporte dos blocos até as partes superiores da pirâmide. A grande questão que permanece, no entanto, é a maneira exata pela qual as pedras mais pesadas, como as pirâmides de granito, foram colocadas no topo da pirâmide. Embora várias teorias existam, nenhuma foi completamente confirmada até hoje. Mas isso não diminui a genialidade das técnicas utilizadas, que continuam a impressionar os engenheiros modernos. A infraestrutura necessária para a construção. Para entender melhor a magnitude do trabalho envolvido na construção das pirâmides, devemos considerar a infraestrutura necessária para transportar os materiais e manter os trabalhadores bem abastecidos. Como mencionado, as pedras eram extraídas de pedreiras próximas e transportadas por grandes distâncias. O Nilo foi uma das principais vias de transporte para os blocos de pedra. Através de embarcações, os egípcios podiam transportar as pedras ao longo do rio, facilitando o transporte das pedras mais pesadas. No entanto, uma parte significativa da construção estava relacionada ao transporte terrestre, e para isso, os egípcios usaram estradas e trenós. As estradas eram bem planejadas e frequentemente feitas de areia compactada ou de pedregulhos. Algumas dessas estradas eram especialmente projetadas para o transporte das pedras, com longos trechos nivelados e preparados para suportar o peso das pedras pesadas. Os trenós, que eram grandes estruturas de madeira, eram usados para arrastar as pedras até o local de construção. A força de milhares de trabalhadores era fundamental para essa tarefa. Além da infraestrutura física, o apoio logístico também era vital. A construção de uma pirâmide exigia um fornecimento constante de comida, água e ferramentas. O trabalho no deserto era árduo e desafiador, o que exigia um esforço coordenado de pessoas e recursos para garantir que o trabalho fosse feito sem interrupções. O mistério da pedra piramidal. Entre todos os aspectos fascinantes da construção das pirâmides, há um ponto que ainda gera um grande mistério: as grandes pedras piramidais, que foram colocadas no topo de muitas pirâmides. Essas pedras, chamadas de piramidões,
podem pesar até 10 toneladas e seu transporte e colocação no topo das pirâmides permanecem como um enigma. Como esses blocos pesados foram elevados a grandes alturas em uma época sem guindastes modernos ou máquinas? Alguns sugerem que a solução para esse mistério poderia estar em técnicas ainda não totalmente compreendidas, como o uso de cabanas de madeira ou sistemas de rampas mais complexas. No entanto, como vimos ao longo da construção das pirâmides, a resposta mais plausível é que os egípcios usaram uma combinação de força humana, engenhosidade e ferramentas simples para superar esse desafio. As rampas espirais e as alavancas podem ter desempenhado um papel crucial nesse processo, embora ainda faltem provas conclusivas. O fato é que, mesmo sem uma explicação completamente detalhada, a construção dessas pirâmides é um testemunho da habilidade e engenhosidade dos egípcios. Eles conseguiram resolver os problemas técnicos de uma maneira que até hoje continua a surpreender os estudiosos. A grandeza das pirâmides e seu legado. As pirâmides não são apenas maravilhas arquitetônicas, mas também marcos de um império que durou milênios. Elas são testemunhos do poder e da organização do Antigo Egito, um império que dominou vastas regiões e cujo impacto no mundo é imensurável. Essas estruturas incríveis ainda atraem milhões de turistas, estudiosos e aventureiros de todo o mundo que se fascinam com a engenharia e os mistérios que elas carregam. O legado das pirâmides vai além da engenharia e da arquitetura. Elas simbolizam o desejo humano de alcançar a imortalidade, de construir algo que resistisse ao tempo e aos desafios. Os faraós, com sua visão divina, acreditavam que suas pirâmides eram portais para a vida eterna e por isso investiram tanto em suas construções. E, ironicamente, é justamente essa busca por eternidade que fez com que suas pirâmides se tornassem símbolos que sobreviveriam por milênios. Além disso, as pirâmides inspiraram gerações de engenheiros, arquitetos e estudiosos que tentaram entender e, em alguns casos, replicar as técnicas usadas pelos egípcios. Sua magnitude e perfeição continuam a ser um ponto de referência para qualquer construção monumental. Conclusão: o poder humano nas pirâmides. Ao longo desta jornada, desmistificamos muitos dos mitos sobre as pirâmides e revelamos como, na verdade, os egípcios usaram uma combinação de habilidades práticas, técnicas simples e organização social para construir essas maravilhas. O que parecia impossível para muitos, na verdade, foi possível graças à engenhosidade humana. Essas grandes obras não foram feitas por alienígenas nem por seres sobrenaturais, mas por uma civilização extremamente organizada e capaz de realizar feitos extraordinários. Elas representam não só a grandiosidade do Antigo Egito, mas também a capacidade do ser humano de superar desafios, de transformar ideias em realidade e de deixar um legado que ecoaria por milênios. E você, o que acha? Agora que você conhece um pouco mais sobre a construção das pirâmides, qual parte dessa história te surpreendeu mais? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos fascinantes sobre o mistério do Egito Antigo e muitas outras descobertas. Até a próxima!